Oi, pessoal, jornada de número 36, língua portuguesa, pontuação. Vamos lá para mais um momento aqui, se Deus assim permitir. Tem à disposição para vocês aí na tela simulados do 1 ao 10, ou seja, 600 questões ao todo comentadas, tá bom? Se quiser fazer aquisição, QR Code acima, links abaixo, fale comigo e comece a se preparar da melhor maneira possível. Vamos embora. Como já tivera dito, pontuação é o penúltimo tópico aqui dentro da língua portuguesa, mais uma disciplina que a gente vai finalizar com a graça do Senhor. Pessoal, o que é a pontuação, Mateus? É o conjunto de sinais gráficos usados para organizar o texto, indicar as pausas, entonação e, principalmente, clareza de sentido. Vamos comer, vírgula, crianças, é o convite. Agora, quando eu digo vamos comer, crianças, quer dizer canibalismo, né, loucura, comer crianças, né, não dá. Então, só para você entender a importância, por exemplo, aqui do emprego correto da vírgula. Ou seja, a pontuação não é enfeite, é sentido. Vírgula, gente, de todos os sinais de pontuação, o mais importante, sem sombra de dúvidas, é a vírgula. Por quê? Ela tem algumas peculiaridades. Vamos começar. Quais são os usos principais da vírgula? Primeiro, separar elementos de uma lista, chamada enumeração. Perceba, comprei pão, vírgula, leite, vírgula, café e açúcar. Então, a vírgula está separando elementos dentro de uma lista. Isso também é chamado de enumeração. A vírgula também isola o vocativo. Mateus, o que é vocativo? Chamamento. Toda vez que você estiver chamando, invocando alguém, você precisa colocar a vírgula. João, vírgula, vem aqui. Pessoal, vírgula, prestem atenção. Então, é chamamento, vocativo, isola com vírgula. Isolar aposto, quando ele for ou tiver valor explicativo. Machado de Assis, vírgula, grande escritor brasileiro, vírgula, nasceu no Rio. Então, perceba, o que está entre vírgula aqui é aposto explicativo. Traz uma explicação acerca de Machado de Assis. A construção dessa frase poderia ter sido Machado de Assis nasceu no Rio, mas a informação intercalada entre as vírgulas é um aposto explicativo e a vírgula marca isso também. Ela também separa adjuntos adverbiais deslocados, principalmente quando são longos. Aí, a depender do gramático, tem deles que vai dizer acima de 2, mais que 3, tá bom? Então, depende da interpretação que a sua banca dá, ou qual gramático ela segue. Mas é importante você lembrar, Mateus, o que são adjuntos adverbiais deslocados? Por exemplo, aqui, ontem à noite fui ao cinema. Eu poderia dizer, fui ao cinema ontem à noite. Então, a ordem, né, mais apropriada seria essa. Só que aí eu desloquei o ontem à noite para o começo, e como é um adjunto adverbial longo, aqui no caso com 3, né, palavras, a gente isolou com a vírgula. Tudo bem? Tranquilo? Maravilha. Separar também orações coordenadas. Lembrando a vocês que as coordenadas são aquelas que têm sentido. Elas não têm relação de dependência entre elas, tá? Elas são independentes. Veja, estudei bastante, mas não passei. Poderia dizer, estudei bastante, não passei. Mas aí, quando eu faço ou trago elas no mesmo contexto, eu preciso separar, tá bom? Por vírgula. O erro clássico que a maioria das pessoas cometem no emprego inadequado da vírgula é quando ela separa o sujeito do verbo. Os alunos, vírgula, fizeram a prova errado. Aqui não é um vocativo, não é um chamamento. Os alunos, vírgula, fizeram a prova. Não, não é chamamento. Aqui é sujeito e não separa sujeito do seu verbo, tá bom? Os alunos fizeram a prova, sem vírgula. Resumo, a vírgula traz enumeração, separando itens, vocativo para isolar o chamamento, aposto para explicar termo, adjunto deslocado para destacar a circunstância que ele foi empregue e as orações coordenadas para separar as ideias ali trazidas. Gente, tem muito mais a ser visto dentro da pontuação, mas eu repriso sempre que aqui é um momento de revisão e, assim sendo, eu tento ser o mais objetivo possível, mas isso não isenta você da responsabilidade de aprofundar principalmente a vírgula, tá?
Ponto final. Gente, indica o fim de uma ideia completa. Estudei muito hoje. Acabou. A prova será difícil. Acabou. Simples assim. Toda vez que você fecha ou que você encerra o sentido, ponto final. E ele é essencial, tá bom? Beleza, vamos para o próximo, que é o ponto e vírgula mesmo. Ponto e vírgula, pessoal. Deixa eu ver, eu falei da vírgula, falei do ponto final, agora ponto e vírgula, certo? O ponto e vírgula, ele é uma pausa intermediária, mais forte que a vírgula e mais fraca que o ponto. Então, nós podemos dizer que a junção do ponto com a vírgula fica no meio termo deles. É mais forte que a vírgula, porém é menos fraca, é mais fraca que o ponto final. Então, ela não é um encerramento de uma ideia, mas também não é uma pausa simples, como a que a vírgula marca, tá? Os principais itens que nós temos é separar itens complexos quando eu digo comprei frutas, agora eu vou enumerar. Aí, novamente, para a gente revisar o uso da vírgula, olha a enumeração. Tá vendo? Comprei frutas, maçã da Argentina, ponto e vírgula, banana, vírgula, do Brasil, ponto e vírgula, uva. Uva, vírgula, do Chile. Então, percebam que o ponto e vírgula, ele separa algo mais complexo, né? A vírgula aqui, ela está separando ali, mas é o ponto e vírgula que marca essa passagem, tá bom? De um termo para o outro. Bem como ele separa orações longas com relação entre si. Quando eu digo assim, estudei bastante, ponto e vírgula, ainda assim, vírgula, não fiquei confiante. Tranquilos? Beleza. Os dois pontos, pessoal, ele indica algo que ainda vai ser explicado, tá bom? Listado ou citado. Por exemplo, só queria dizer uma coisa, dois pontos. Qual é a coisa que você quer dizer? Paz. Introduzi uma lista também, né? Trouxe tudo, lápis, caderno e borracha. Introduzi uma fala, a gente vê muito os dois pontos quando a gente está vendo um texto narrativo, quando o narrador traz ali ou vai fazer menção a uma fala de algum personagem, tá? Vou estudar hoje. Tranquilo? Beleza? Ponto de interrogação. Ele é utilizado para perguntas diretas. Você estudou hoje? Vai cair na prova? Então, pergunta direta, nós usamos a interrogação. A exclamação tem por grande marcação indicar emoções, surpresa, ordem, intensidade. Que incrível! Estude agora! Parabéns! Então, veja, quando a gente tem essa transmissão de sentido de emoção, surpresa, ordem, né? A gente marca com a exclamação. As reticências, por sua vez, introduzem continuidade, dúvida, suspense ou interrupção. Até pensei em ir, vírgula, mas... Então, interrompeu ali, né? Aquela fala. Não sei, três pontinhos. Talvez, três pontinhos. Então, quer dizer dúvida, incerteza, interrupção, suspense ou continuidade, tá bom? Travessão, gente, é principalmente utilizado para indicar a fala ou destacar informações. Vou estudar hoje, entre travessões, né? Disse o aluno. O professor, entre travessões, muito experiente, explicou tudo. Então, ele introduz fala ou destaca a informação. Só cuidado com um ponto muito importante quando nós falamos de pontuação, porque boa parte das bancas costumam cobrar se uma pode ser substituída pela outra. Por exemplo, o duplo travessão poderia ter sido substituído aqui, né, por vírgulas. Acarretaria dano, sim ou não, entende? Então, é importante você pegar isso. As aspas, por sua vez, indicam citação, ironia ou destaque. Ele disse, dois pontos, vou passar na prova, vocês irão passar com fé em Deus. Foi uma atitude, entre aspas, genial, né? Uma ironia. Dica de ouro, pessoal, a banca cobra o uso correto da vírgula, a ambiguidade causada pela pontuação, a troca de sinais, por exemplo, a vírgula pelo ponto e vírgula, e sempre pergunte, pessoal, quer saber qual é a pontuação correta? Pensa comigo no seguinte, mudou? Se eu tirar aquela pontuação, se eu introduzir uma outra pontuação, vai ter mudança considerável no texto? Vai. Se a sua resposta for sim, você já sabe ali que precisa fazer o uso adequado da devida pontuação. Vamos começando com a questãozinha de número 1, que vai dizer assim para a gente, pessoal.
Assinale a alternativa em que o uso da vírgula está incorreto. O tempo, vírgula, senhor da razão, vírgula, dirá quem estava certo. Beleza. B. Aos estudantes dedicados, vírgula, o professor ofereceu um material extra. C. A aprovação no concurso, vírgula, é o sonho de muitos brasileiros. D. Brasília, vírgula, capital federal, vírgula, foi inaugurada em 1960. Letra E. Pedro, vírgula, você já terminou a revisão de português? E aí, amigos? Aqui está incorretamente colocada aqui, pessoal, é na letra C, porque nós temos a separação do sujeito e o verbo, ou do verbo e do sujeito. Essa é a grande regra de ouro, é que as bancas mais gostam de cobrar. E sim, você precisa estar bem atento a essa regra e repetir muito, né? Questões aí que cobrem o emprego de pontuação, sobretudo nesse aspecto da presença da vírgula separando sujeito e verbo, tudo bem? Vamos a 2. Na 2 ele trouxe uma frase, a leitura, vírgula, que é um hábito fundamental, vírgula, deve ser estimulada desde a infância. Sobre o trecho destacado entre vírgulas, olha ele aqui. É correto afirmar, vamos ver. Letra A diz, trata-se de um vocativo usado para chamar a atenção do leitor. B, é uma oração adjetiva explicativa que generaliza a informação sobre a leitura. C, é uma oração adjetiva restritiva, indicando que apenas um tipo específico de leitura é fundamental. Letra D, é um adjunto adverbial deslocado, indicando a circunstância de modo. Ou letra E, as vírgulas poderiam ser retiradas sem nenhuma alteração de sentido no período, amigos. Aqui nós temos a leitura tratada de modo geral. Então, de fato, letra B, oração adjetiva explicativa, generalizando. Perceba que ele não disse a leitura de romance, a leitura de contos, a leitura de textos jornalísticos. Não, ele generalizou. Então, de fato, tá? Vocativo não, gente. Vocativo é chamamento. Você pode confundir o vocativo com o aposto, de repente, mas com uma oração adjetiva explicativa, não, tá bom? Tranquilo? Apesar que tem as suas diferenciações entre o aposto e o vocativo, né? Mas tudo bem. Ok? Tranquilos? Beleza? Podemos caminhar? Vamos lá para a questão de número 3, que diz assim. Em 2023, com o aumento da concorrência, os candidatos precisaram estudar mais. A expressão destacada entre vírgulas está destacada entre vírgulas porque, perceba, batendo muito forte em vírgula, né? Para você entender como que as bancas cobram aí, tá bom? Ela separa o sujeito do predicado, isola um aposto explicativo sobre o ano de 2023, marca um adjunto adverbial de causa deslocado para o início, meio da oração, indica a supressão de um verbo, é a chamada elipse, ou separa elementos de uma mesma função sintática em uma enumeração. Gente, de todas as questões que eu fiz hoje, a questão de número 3, embora inédita, ela é a questão que mais tem a cara da Coppev. É assim que você pode encontrar na sua prova. Questão mais ou menos desse time. Ela vai construir ali um fragmento e vai pedir para você avaliar o emprego da pontuação. Pode ser vírgula, que comumente é cobrada, ou qualquer outra. Amigos, aqui nós temos uma marcação de adjunto adverbial deslocado, tá bom? Olha lá. Em 2023, com o aumento da concorrência, os candidatos precisaram estudar mais, tá bom? Tranquilos? Beleza, Matheus. Letra C de Cristo. Exato, meu amigo, minha amiga. Vamos embora. Tentar dar uma acelerada para o vídeo não ficar tão longo, tá? Vamos a 4, que diz assim. Assinale a alternativa em que a alteração da pontuação mudou o sentido original da frase. Essa também tem muito cara da Coppev, viu? Os alunos que fizeram a revisão foram bem. Os alunos, que fizeram a revisão, foram bem. B, ontem à tarde, choveu muito. Choveu muito ontem à tarde, sem vírgula. C, Machado de Assis, o bruxo do Cosme Velho é genial. O bruxo do Cosme Velho, Machado de Assis, é genial. D, comprei, banana, maçã e uva. E comprei
sem dois pontos, banana, maçã e uva. Letra E, João, vírgula, venha cá, vírgula, João. Amigos, o que é que ele quer para a gente? Mudou a alteração da pontuação, aquela em que a mudança feita na segunda frase alterou o sentido original da frase. Onde é que isso ocorre, amigos? Na letra A, nós temos os alunos que fizeram a revisão foram bem. Os alunos que fizeram a revisão foram bem. Então, perceba, amigos, sem vírgulas, nós temos a chamada restritiva. Com vírgulas, nós temos a explicativa. Então, apenas os alunos fizeram a revisão foram bem, outros não. Já na C, com essas vírgulas aqui, o que é que nós temos? Todos os alunos foram bem e todos eles fizeram a revisão, é uma explicação adicional. O sentido muda completamente, ou seja, na letra A. Enxergue. Aqui eu estou dizendo que os alunos que fizeram a revisão foram bem. E aqui eu digo os alunos que fizeram a revisão foram bem. Só que aqui eu estou deixando amplo. Está aberto. Eu não tenho como determinar se houve algum aluno que foi mal. Eu estou dizendo que os que fizeram a revisão foram bem, mas abre margem, muda o sentido. Em todas as outras não houve alteração, somente na letra A, tá bom? Beleza, Matheus, vamos a 5? Podemos e devemos. Questãozinha de número 5. Uns dizem que ele era sabido, outros afirmavam que era apenas louco. Para adequar o período à norma padrão, a pontuação mais indicada para separar as duas orações principais, olha lá, vem comigo, considerando o contraste entre elas e a extensão das frases é vírgula, ponto final, ponto e vírgula, dois pontos ou travessão. Vê o que é que a questão está te dizendo, pessoal. Para, a pontuação mais indicada para separar as duas orações principais. Qual é? Gente, duas orações, lembra? Uma pausa curta, a vírgula. Uma pausa mais complexa e menos relevante que um ponto final. Quem é que a gente usa? Ponto e vírgula, tá bom? Gabarito, letra C de Cristo no comando. Tranquilidade, maravilha, Mateus. Vamos a 6. Podemos e devemos. A questão de número 6 diz assim: assinala a alternativa em que o uso dos dois pontos se justifica por introduzir uma enumeração. O réu se declarou apenas isto, dois pontos. Sou inocente das acusações. B. A situação era clara, dois pontos. Não havia mais recursos disponíveis. C. Para a receita, vírgula, você precisará de, dois pontos, farinha, vírgula, ovos, vírgula, leite e açúcar. Letra D, ele tinha um grande defeito, dois pontos, a procrastinação. Letra E, Descartes afirmou, dois pontos, aspas, penso, vírgula, logo existo, aspas, fechando. Tá bom? Amigos, onde é que nós temos a enumeração? Na letra C de Cristo, pessoal, tá bom? Olha lá, farinha, ovos, leite, açúcar, tá dentro do mesmo campo semântico ali de sentido, né? Maravilha, Mateus. Vamos a 7, podemos e devemos. O deputado fez um discurso brilhante, entre aspas, mas não convenceu ninguém com suas propostas vazias. Nesse contexto, as aspas foram utilizadas para, vem comigo, indicar uma citação direta da fala do deputado, destacar um estrangeirismo, marcar uma gíria ou expressão popular, indicar ironia, sugerindo o oposto do que a palavra significa, ou isolar o título de uma obra, amigões. E aí? Perfeito, letra D. Essa ironia, quer dizer exatamente o oposto do que se pensa. Porque se ele fez um discurso brilhante, o que esperava-se dele é que ele convencesse, ali por meio de suas propostas, e não foi o que aconteceu. Tranquilidade, senhores e senhoras. Maravilha, vamos para as 3 últimas questões para a gente encerrar com chave de ouro aqui, se Deus quiser. Assinale a alternativa inteiramente correta quanto à pontuação. O diretor da empresa, vírgula, comunicou aos funcionários, vírgula, que haverá cortes de gastos. Amigos, não podemos separar sujeito de verbo. B. Se você estudar com constância, vírgula, e disciplina, vírgula, os resultados virão, nem os seus complementos. Letra C. Alagoas, vírgula, terra do sol e do mar, vírgula, atrai muitos turistas no verão.
Beleza. Vamos a D. Os livros, os cadernos, vírgula, e as canetas, vírgula, estavam espalhadas pela mesa. Tudo errado aqui, né? Letra E. Gostaria de saber, vírgula, quando sairão os gabaritos oficiais? Não existe essa vírgula aqui, tá bom, gente? Gabarito, letra C, tá certo? Aposto explicativo. Vou colocar aqui, ó, o A é para você lembrar, tá bom? Essa é uma informação acessória, dispensável no contexto aqui da frase, da oração, mas já que está inserida, ela está o quê? Explicando algo específico sobre Alagoas, tá bom? Terra do Sol e do Mar. Vamos à penúltima questão, uma questãozinha com colunas, tá, gente? Aguenta aí, já está terminando. Bora lá. Compare as duas frases. Mãe, vírgula, só tem uma. 2. Mãe, só tem uma, sem vírgula, com e sem vírgula. Então, o que é que o avaliador pediu da gente aqui nessa questão de número 9? Vamos entender. Só subir aqui um pouquinho. Ele diz assim, amigos, olha só. Sobre o uso da vírgula na frase 1, é correto afirmar que... Então, vamos olhar só para aquela frase onde nós temos o mãe, vírgula. Deixa eu só ver aqui, pessoal, a frase, tá? Mãe, vírgula, só tem uma. Beleza, então vamos olhar para ela. Ele diz assim, é correto afirmar que está incorreto, pois separa o sujeito do verbo. B, isola o vocativo mãe, indicando que alguém está falando com ela. C, é facultativo, não alterando o sentido em relação à frase 2. D, indica que mãe é um aposto. E, serve para enfatizar a palavra mãe como sujeito da oração. Se assim fosse, nós não poderíamos separar por vírgula. Não, gente, não é um aposto, não é facultativo, não está incorreta, está devidamente empregue, pois nós temos um vocativo, um chamamento mesmo, tá? Quando eu digo mãe, vírgula, né? Só tem uma, tá? Então eu tô dizendo para minha mãe que só tem uma. Alguma pergunta que ela me fez, meu filho, quantas roupas tem na máquina? Eu, mãe, vírgula, só tem uma, tá bom? Não tô dizendo que mãe só tem uma, no sentido de ser única, embora elas sejam e nós saibamos disso, tá bom? Só para você entender, a sua banca pode tentar pegar aí o desatento dessa forma. Vamos à última questãozinha para fechar com chave de ouro. Em qual das alternativas o uso do ponto e vírgula é obrigatório ou preferencial para garantir a clareza do período? Letra A. Fui ao mercado, ponto e vírgula, e comprei pão. B. Ele estudou muito, ponto e vírgula, mas não passou. C. O edital prevê 3 etapas, 2 pontos. Prova objetiva, de caráter eliminatório, ponto e vírgula. Prova de títulos, de caráter classificatório e curso de formação. D. Maria gosta de exatas, ponto e vírgula. João de humanas. Letra E. O dia estava lindo, ponto e vírgula. O sol brilhava forte. Vou voltar para aquela dica que eu trouxe lá atrás, tá? Amigos, se for uma pausa curta, é vírgula. Se for o fechamento de uma ideia, é ponto final. E se é o meio termo disso, aí é ponto e vírgula. Onde é que nós temos a necessidade de utilizar? Aqui a vírgula ficaria desproporcional. Tem que ser o ponto e vírgula para marcar essa pausa superior à vírgula e inferior ao ponto final. Beleza? Tranquilidade? Pois é, senhores e senhoras, mais uma aula é finalizado, graças ao nosso bom Deus. E eu quero deixar aí, pessoal, Marcos 8,36, que vai dizer assim aos nossos corações: pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Muitas coisas são valiosas em nossas vidas, mas a salvação é a maior dela. Então amemos uns aos outros, façamos aquilo que o Senhor pede e sigamos convictos de que Ele está conosco, cuidando de tudo e de que já deu certo. Espero muito que você tenha gostado. Se gostou, deixa um like, curta, comente, compartilhe. Ajude o canal aqui a continuar crescendo. Um abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau.